Meus amigos, eu quero comentar com vocês hoje o balanço publicado no grupo Saraiva, editora e livrarias, porque me parece um caso de sucesso, que é um esplendor e ao mesmo tempo é um exemplo acabado e perfeito do processo econômico que se desenrola diante dos nossos olhos. O mercado livreiro, a edição e o varejo, tem acompanhado a tendência geral do mercado. Para aqueles que não são muito versados em economia e não têm acompanhado a área de business no Brasil, basta lembrar o que houve no setor de supermercados. 30 anos atrás, cada uma das cidades tinha uma miríade de pequenos e médios varejistas e produtores que abasteciam o mercado. Passo a passo, esse processo foi se verticalizando e hoje a gente tem 3 ou 4 empresas que dominam nacionalmente o mercado de varejo. Nominalmente, o Grupo Pão de Açúcar e o Carrefour, que lideram disparados, provavelmente tem hoje mais de 60%, 70% da maioria dos mercados de varejo no Brasil. Isso também aconteceu na indústria. Então, o que é interessante é a gente observar por que isso aconteceu. Peguemos, por exemplo, o caso da Saraiva. Saraiva, estou aqui com os balanços publicados hoje nos jornais de grande circulação, é uma empresa cotada em bolsa. Ela teve um crescimento de receitas de 25% e teve um crescimento no EBITDA, um outro nome bonitinho para lucro, de 27,6%. Qualquer lugar do mundo, esse é um número espetacular. E por que isso aconteceu? Mérito da Saraiva? Mérito de sua administração? Eu não tenho a menor dúvida que é. Mas é, sobretudo, resultado de um processo que permitiu a esses administradores obterem esses resultados tão expressivos. A Saraiva comprou a Siciliano no ano passado, já absorveu parte do mercado. A Saraiva tem comprado pequenas editoras. Então a receita cresce. A contrapartida disso, para falar em uma linguagem contábil, é o desaparecimento do pequeno varejo e das pequenas editoras. E como é que essas grandes empresas têm se alavancado? Eu não sei dizer se é exatamente o caso da Saraiva, mas eu diria que é da maior parte das empresas. Elas estão crescendo apoiadas pelo governo federal, especialmente nas linhas de crédito criadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. É o governo federal apoiando a oligopolização de todos os mercados, verticalizando, criando grandes empresas. Isso significa que no mesmo ato ela determina a destruição das pequenas empresas. O hilário e o paradoxal e o cínico desse processo é que o governo está criando um ministério das pequenas empresas. Deve ser um ministério para enterrar as pequenas empresas. Quem cria BNDES, quem patrocina a oligopolização e a monopolização dos mercados é o próprio governo. Agora vem criar um ministério de pequenas empresas, para quê? Quem sabe como funciona a pequena empresa, sabe o que é drama na existência de alguém. Uma pequena empresa, para existir, ela precisa hoje de custos mínimos que impedem que ela seja, digamos assim, tão minúscula. Precisa pagar contador, precisa pagar impostos, precisa pagar taxas, precisa enfrentar a burocracia das prefeituras, dos governos de estado e do governo federal. É um pavor quando chega um órgão de fiscalização. Vocês não sabem o que significa receber numa loja um fiscal do PROCON ou da Vigilância Sanitária. Então precisa ter advogado, precisa ter como se defender diante do monstro estatal. Isso significa dizer o seguinte: os custos inerentes à relação com estados basicamente inviabilizam a existência da pequena empresa. Ela sofre a concorrência brutal dos gigantes, que têm economia de escala, que têm acesso a recursos praticamente doados do governo federal, de um lado, é obrigada a se socorrer de bancos que cobram taxas de juros excessivas,
E tem que enfrentar a burocracia do Estado, que é cada vez mais voraz. O Estado tem nas empresas o seu inimigo, essa ideologia esquerdista que foi inoculada desde sempre na cabeça da burocracia estatal, vê na empresa, pequena, média ou grande, pouco importa, um capitalista, um inimigo a ser combatido, um ladrão. Quando, na verdade, o único roubado é o empresário, especialmente o pequeno. Meus amigos, o balanço da Saraiva é um primor de fazer a alegria de acionistas, banqueiros, burocratas estatais. Mas é também a expressão de algo que está oculto desses números, que é a destruição da rede de pequenas livrarias, de pequenas editoras no país. Não peguei o caso da Saraiva de propósito específico. É apenas um exemplo, eu li o balanço e como eu aprendi a ler balanço, eu sei o que ele diz. Eu sei o que ele explicita e sei o que ele esconde. Eu chamo a atenção de vocês para esse desastre. E o desastre, ele tem como raiz primeiro o processo político. O que o PT tem feito, dando uma certa continuidade ao governo do FHC, mas aprofundando de maneira dramática, é a implantação do modelo fascista no Brasil. O que é o modelo fascista fundado por Mussolini? É a união do Estado com as empresas. É a oligopolização geral. Tudo dentro do Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Quem não lembra dessa bela frase? Ou dessa frase marcante? Bela não é, né? É triste. É isso que está acontecendo entre nós e isso está destruindo a pequena e média empresa, significa que está destruindo a classe média no Brasil. É isso que o PT está fazendo. Eu não vejo consciência das pessoas quanto a esse processo. Nem dos agentes políticos, nem dos eleitores, nem mesmo dos empresários. As pessoas quebram. Eu vejo muitas empresas quebrarem e o cara acha que foi por seu próprio demérito, sua incúria, sua incompetência, seu infortúnio circunstancial. E não foi. Tem causa política determinante. Só que ela está tão disseminada e tão fortemente impregnada que as pessoas não mais se dão conta. É como se você estivesse no meio do nevoeiro. A sua cegueira, a sua falta de visão é por causa da névoa, mas você está lá dentro e você nem se dá conta. É isso que está levando as pequenas empresas e a classe média ao extermínio. Eu preciso dizer isso para vocês porque eu sei. E eu sei que esse fato não é facilmente perceptível para quem não tem, digamos assim, uma experiência econômica mais profunda.